Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui para o estudo da lição mais uma vez. Antes de iniciarmos o estudo, nós queremos orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos, em busca da tua bênção, da tua direção. Principalmente a iluminação do Espírito Santo para entendermos os últimos momentos da vida de Jesus, meditarmos neles e deixarmos que o Espírito Santo nos transforme à semelhança de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai querido, derrama o Espírito Santo sobre todos os que estão dedicando tempo e prioridade para o estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Queridos, a lição da Escola Sabatina está terminando, é a última lição do trimestre, a lição número 13. A lição fala sobre a crucifixão de Jesus e a ressurreição de Jesus. Me agrada muito pensar nessas duas preciosas e maravilhosas verdades do cristianismo. Primeira, Jesus morreu. Segunda, Jesus ressuscitou. Simples assim. A religião do nosso Senhor Jesus Cristo se fundamenta nestas duas grandes verdades. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. E assim, nossa esperança é viva, porque o nosso Salvador vive para todo sempre. E porque Ele vive, nós viveremos também. A lição desta semana começa destacando que Jesus Cristo escolheu a glorificação em vez da mumificação. Mumificação era uma arte e uma ciência egípcia, mas assim como Moisés escolheu herdar o reino dos céus e ter o seu nome na lista dos heróis da fé, em vez de ser mumificado e ter o seu nome na lista dos faraós, assim você e eu também somos convidados para que, como Jesus Cristo, sejamos glorificados, porque assim como Ele é, nós também seremos. A lição de domingo começa falando sobre Jesus ou Barrabás. Mas eu gostaria de ler para vocês o capítulo 27 de Mateus, desde o início. E o início do capítulo 27 fala sobre o suicídio de Judas. Não poderíamos passar isso. Judas tornou-se amigo de Satanás. Vocês sabem que a natureza humana, desde que nascemos, ela é uma só com a natureza de Satanás. Nossa natureza pecaminosa. Não somos inimigos de Satanás. Mas depois que abraçamos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo gera em nós uma natureza santa e espiritual. E então, sim, seremos mais e mais semelhantes a Jesus. Infelizmente, Judas pactuou com o pecado. Na prática dos pecados conhecidos, ele se tornou cada vez mais semelhante a Satanás. Embora estivesse andando com Jesus, mas ele estava mais amigo de Satanás. Foi assim que Judas traiu a Jesus. E Judas, logo após a traição, a Bíblia diz aqui no capítulo 27 que ele ficou desesperado, e ficou angustiado. E ele procurou devolver as 30 moedas de prata, mas os líderes religiosos não quiseram recebê-las de volta. E então Judas jogou-as diante dos líderes, e agora ele foi e se enforcou. Interessante que Pedro traiu a Jesus e foi lá no Getsêmani e chorou amargamente sobre os seus pecados e conquistou a graça, o perdão do nosso Senhor Jesus. E Judas traiu também o nosso Senhor Jesus Cristo, mas não se arrependeu. Ele foi e se enforcou. Satanás, ele não é amigo de ninguém. Primeiro, Satanás usa as pessoas, como usou Judas, e depois o matou. Portanto, Jesus Cristo é o nosso amigo. É aquele que morreu por você e morreu por mim. Ele nos dá vida. Na lição aqui de domingo, está falando sobre Jesus ou Barrabás. Vocês perceberam na lição que o nome de Barrabás também era Jesus Barrabás. Portanto, eram dois Jesus. Jesus o Cristo, ou seja, Jesus o Messias, o ungido de Deus, e Jesus Barrabás. Tanto Pilatos como o povo judeu tiveram que escolher entre um Jesus e o outro Jesus. Interessante que o nome
Barrabás quer dizer filho do Pai. Este é o significado do nome Barrabás. Então ele se proclamava também filho de Deus. E Jesus, o significado do nome é aquele que nos salva dos nossos pecados. Pilatos propôs diante do povo para que o povo escolhesse a Barrabás ou a Jesus. Um Jesus, filho do Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, e o outro Jesus, Barrabás, filho de um outro pai, mencionado em João capítulo 8, verso 44. Em João capítulo 8, verso 44, eu quero ler para vocês. Aqui nós lemos João capítulo 8 e o verso 44. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O Barrabás, o Jesus Barrabás, era filho deste pai, o pai da mentira. Mas você e eu e Jesus Cristo, nosso Salvador, somos filhos do Pai Celeste. Filhos e filhas de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Pilatos escolheu agradar a multidão, mas Deus não deixou Pilatos sem nenhuma orientação. Eu gostaria de ler para vocês o que está no livro Desejado de Todas as Nações, na página 702 e 703. Percebam que Deus deu oportunidade para Pilatos fazer a decisão correta. E aqui diz no Desejado de Todas as Nações, página 702. Em resposta às orações de Cristo, Cristo orou e Deus deu um sonho para a esposa de Pilatos. A esposa de Pilatos foi visitada por um anjo do céu e vira em sonho o Salvador e com ele conversara. A esposa de Pilatos conversou com Jesus no sonho. A mulher de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus durante o sonho, não teve dúvidas de que o caráter e a missão de Cristo eram divinas. Sabia ser Jesus o príncipe de Deus. Contemplou em julgamento no tribunal. Viu Herodes e seus soldados praticando sua terrível ação. Viu Pilatos entregar Jesus aos açoites, depois de haver declarado: não acho nele crime algum. Ainda no sonho, a esposa de Pilatos ouviu a condenação pronunciada por Pilatos. Viu entregar Cristo a seus malfeitores. Viu a cruz de Cristo no Calvário. Viu a terra envolta em trevas e ouviu o misterioso brado: está consumado. Ainda outra cena se lhe deparou ao olhar. Ela viu Cristo sentado sobre uma grande nuvem branca, enquanto a terra vacilava no espaço, e seus assassinos fugiam da presença da sua glória. Com um grito de terror, a esposa de Pilatos despertou e escreveu imediatamente a Pilatos palavras de advertência. Enquanto Pilatos hesitava quanto ao que havia de fazer, um mensageiro, abrindo apressadamente caminho por entre a multidão, passou-lhe uma carta da sua esposa, que dizia: não entres na questão deste justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Quando Pilatos leu a carta, empalideceu e tentou então soltar Jesus. E o que nós encontramos aqui no capítulo 27 de Mateus é um esforço feito por Pilatos para soltar a Jesus. Medite um pouco. Os romanos estavam tentando poupar a vida de Jesus, soltá-lo. Mas o povo escolhido de Deus naquele tempo, a igreja de Deus naquele tempo, escolheu matar Jesus. É interessante, porque os romanos queriam salvar a vida de Cristo e não deixá-lo ser crucificado. E porque a igreja, o povo escolhido de Deus, decidiu matar a Cristo. Queridos, nós teremos que tirar lições para a nossa vida. Não basta pertencer ao povo de Deus. Nós temos que ter uma experiência íntima com Jesus. Cada dia andando com Jesus Cristo, deixando-nos guiar pelo Espírito Santo. Aqui no capítulo 27 diz
Verso 19, estando ele, Pilatos, assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer, não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedissem Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o presidente, disse-lhes, qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram, Barrabás. Disse-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. A pergunta que Pilatos fez ainda está sendo feita. E a pergunta é, que farei então de Jesus chamado Cristo? O que você vai fazer de Cristo? O que você vai fazer de Jesus na sua vida? Quando nós escolhemos viver no pecado, nós estamos crucificando a Cristo. Nós estamos magoando o coração de Cristo. Que farei de Jesus chamado Cristo? O presidente, porém, disse, mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo, seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse, o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Queridos, eu li um livro, e o título do livro é Cartas do Inferno. Neste livro, Cartas do Inferno, Pilatos aparece lavando as mãos numa bacia de água. E ele continua a lavar as mãos eternamente. E alguém pergunta para Pilatos, Pilatos, o que você está fazendo? E ele diz, erguendo as mãos, que se tornam vermelhas como carmesim. Pilatos grita, nunca elas ficarão limpas? Nunca elas ficarão limpas? Não, Pilatos. Suas mãos nunca ficarão limpas. Quando te defrontaste com a luz do mundo, preferiste andar em trevas. Quando te poderias haver reconhecido pecador, desviaste-te daquele que unicamente te poderia salvar. Quando a tua alma poderia haver sido purificada no sangue de Jesus, pediste somente uma bacia de água e lavaste as mãos culpadas meramente em água e não no sangue de Jesus. Mas é no sangue de Jesus Cristo que temos purificação, não na água. Não, Pilatos. Tuas mãos nunca ficarão limpas. Queridos, Pilatos fez a escolha errada. Ele foi governador romano na Palestina do ano 26 até o ano 36. E a história nos conta que Pilatos, por volta do ano 37, deposto da sua posição, sendo enviado para um exílio, finalmente no ano 37 ele colocou fim na própria vida, suicidou. Como dissemos, Satanás primeiro usa a pessoa e depois a mata. Isso ele fez com Judas, isso ele fez com Pilatos. Jesus é teu amigo, meu irmão. Pilatos é inimigo. Satanás é inimigo. Satanás é inimigo mesmo dos bruxos e feiticeiros. Ele não é amigo de ninguém. Portanto, abrace a Jesus, porque ele morreu por você e ele ressuscitou por você também. Na lição de segunda-feira fala sobre o nosso substituto crucificado. Jesus Cristo, nosso substituto, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus morreu, aliás, ele foi crucificado às 9 horas da manhã, na terceira hora. Na sexta hora, que é meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. E as trevas que cobriram a terra duraram da hora sexta, que é o meio-dia, até a hora nona, que é 3 horas da tarde. E Jesus morreu às 3 horas da tarde. Interessante que às 9 horas da manhã era o momento em que o cordeiro do sacrifício contínuo deveria ser sacrificado todos os dias no santuário da terra. Às 9 da manhã e às 3 da tarde era o horário da morte do cordeiro, 2 cordeiros que eram mortos diariamente. E Jesus Cristo cumpriu a profecia, sendo crucificado às 9 da manhã e morrendo às 3 da tarde. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 723, eu gostaria de ler para vocês, 723, Desejado de Todas as Nações. Aqui nós lemos,
quando Jesus estava pregado na cruz, no Desejado descreve desta maneira: o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. Por quê? Por que Jesus, antes de estar na cruz, falava que ao terceiro dia ressuscitaria? Várias vezes ele mencionou isso. Os discípulos não entendiam, mas Jesus sabia que ele iria ressuscitar. Porém, quando Jesus estava na cruz, ele assumiu o seu pecado, o meu pecado, os nossos pecados foram colocados sobre ele. Ele assumiu de fato. Jesus Cristo na cruz do Calvário se tornou pecado por você e por mim. Por isso houve uma separação entre o Filho e o Pai. Por isso o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor. Quando pregado na cruz, Jesus não estava enxergando algumas horas, alguns dias no futuro, quando ele ressuscitaria glorificado. Não, ele não estava tendo esta visão, porque o pecado o separara do Pai. Nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Jesus temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus, que sua separação houvesse de ser eterna. Este foi o maior sofrimento de Jesus. A angústia em pensar que aquela separação poderia ser eterna, eternamente separado do Pai. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Jesus Cristo sofreu na cruz a angústia do ímpio que morrerá na segunda morte. Portanto, você pode entender o que a Bíblia diz, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, falando da morte eterna, aquela segunda morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus sofreu as agonias da segunda morte. Por isso, Desejado de Todas as Nações, página 723, diz: Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. O sol recusou contemplar a espantosa cena. Seus raios plenos, brilhantes, iluminavam a terra ao meio-dia, quando de súbito pareceu apagar-se. Completa escuridão. Quando? Ao meio-dia. Qual um sudário envolveu a cruz. Houve trevas em toda a terra até a hora nona, 3 horas da tarde. Não houve eclipse ou outra qualquer causa natural para essa escuridão tão espessa como a da meia-noite, sem luar nem estrelas. Foi miraculoso testemunho dado por Deus para que se pudesse confirmar a fé das vindouras gerações. Naquela densa treva ocultava-se a presença de Deus. Na hora mais difícil e dolorosa para Jesus, ele se sentiu separado do Pai, mas o Pai estava mais perto dele do que nunca antes. Aquela densa escuridão ocultava a presença do Pai junto à cruz do Filho amado. Ele, Jesus Cristo, estava ali, mas o Pai também estava. Deus e os seus santos anjos estavam ao pé da cruz. Desejado de Todas as Nações, página 724. Quem estava ao pé da cruz? Deus o Pai e os santos anjos. O Pai estava com o Filho. Sua presença, no entanto, não foi revelada. E naquela tremenda hora, não devia Cristo ser confortado com a presença do Pai. Pisou sozinho o lagar, e dos povos nenhum havia com ele. Na espessa escuridão, velou Deus a derradeira agonia humana do seu Filho. À hora nona, ergueu-se a treva de sobre o povo, mas continuou a envolver o Salvador. Era um símbolo da agonia e do horror que pesavam sobre o coração dele. Olho algum podia penetrar a escuridão que rodeava a cruz, e ninguém podia sondar a sombra mais profunda, ainda que envolvia a sofredora alma de Cristo. Os furiosos relâmpagos pareciam dirigidos contra ele, Jesus, ali, pendente na cruz. Então Jesus clamou com grande voz: Eli, Eli, lama sabachthani,
que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo se sentiu desamparado do Pai. Queridos, isso nós chamamos de o silêncio de Deus. Você já não sentiu o silêncio de Deus na sua vida? Quando você ora, quando você clama, quando você pede, mas você não encontra nenhuma resposta, somente o silêncio de Deus. O silêncio de Deus prova a nossa fé. O silêncio de Deus, naquela hora probante, naquela hora difícil, quando Cristo estava pendurado na cruz, quando Jesus clamava: Pai, meu Pai, por que me desamparaste? O Pai não se revelou, mas o Pai estava ali junto à cruz, os santos anjos estavam ali. Portanto, querido irmão, quando você ouvir o silêncio de Deus na hora de angústia e dificuldade, lembre-se, o Pai está mais perto de você do que você pensa. Os anjos de Deus estão mais próximos de você do que você pensa. É o silêncio de Deus que prova a nossa fé. Na parte de terça-feira, o véu rasgado e as rochas fendidas. Queridos, há um momento de transição do santuário da terra para o santuário celestial. Há um momento em que a revelação progressiva de Deus estava sendo revelada. Revelação progressiva significa que Deus não tem uma verdade estagnada, estática. A verdade, ela é dinâmica. Deus vai revelando pouco a pouco. Por isso temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento e temos o Espírito de profecia. Isto confirma a revelação progressiva de Deus. O santuário da terra ilustrava o plano da salvação, mas não ficamos com o santuário da terra. Ele era temporário, passageiro. Viria um novo santuário, o santuário do céu. Essa transição do santuário da terra para o santuário do céu foi a causa da perdição da nação judaica. Os judeus não acompanharam a revelação progressiva de Deus. Até hoje eles estão tentando reconstruir o templo. Eles não entenderam que o templo que existe hoje, no Novo Concerto, no Novo Testamento, é o templo celestial, que está na Nova Jerusalém. Esta transição do santuário da terra para o santuário celestial, ela não foi compreendida, não foi percebida pelos judeus. Mas ali estava. Nós lemos em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 nós lemos, vamos abrir a Bíblia. Hebreus capítulo 8. Nós temos aqui a transição do santuário da terra para o santuário celestial. Capítulo 8, verso 13. Dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O santuário da terra terminou, quando o véu do templo se rasgou de cima embaixo. E foi inaugurado então o santuário do céu. A primeira festa do santuário do céu foi a festa da Páscoa, no dia 14 de Nisan, do ano 31, quando Jesus morreu por você e por mim. Esta foi a primeira festa do santuário celestial. Já não era mais a festa do santuário da terra, porque no santuário da terra morriam cordeiros, animais, mas no santuário do céu morreu o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Queridos, a transição do santuário da terra para o santuário do céu está justo aqui. O capítulo 8 de Hebreus, verso 1 em diante, diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. O santuário do céu é tão real quanto o da terra, só que o da terra é uma cópia. O santuário do céu é o original. O santuário da terra estava na Jerusalém, na velha Jerusalém. O santuário do céu está na Nova Jerusalém. O santuário da terra tinha um concerto chamado Velho Concerto. O santuário do céu tem um novo concerto. Queridos, no novo concerto, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 8, verso 10, no novo concerto existe a lei de Deus, os 10 mandamentos, assim como o velho concerto tinha também a lei dos 10 mandamentos. No velho concerto, a lei estava escrita em tábuas de pedra. Porém, no novo concerto, a lei, a Bíblia diz, será escrita na nossa mente, no nosso coração. Mas a lei é a mesma, os 10 mandamentos são os mesmos. Em Hebreus capítulo 8, verso 10, diz:
porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Onde é que Deus coloca a sua lei, os 10 mandamentos? No nosso entendimento, na nossa mente. E em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Queridos, na lição de terça-feira fala sobre o véu sendo rasgado. E eu quero convidá-lo para que leia comigo Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 é muito importante entender o que aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira, quando Jesus Cristo morreu, às 3 horas da tarde, houve um grande terremoto. Abra sua Bíblia e leia comigo Mateus 27, versos 50 em diante. Versos 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Alguns fazem confusão nestes versos, porque o verso 52 menciona que os sepulcros foram abertos na ocasião do terremoto, e o terremoto ocorreu na morte de Cristo no dia da Páscoa, no dia 14 de Nisan, do ano 31. Porém, eles não ressuscitaram no dia da morte de Cristo. Eles ressuscitaram no dia da ressurreição de Cristo. A festa das primícias, que ocorria no dia 16 de Nisan, e ocorreu no dia 16 de Nisan do ano 31, apontava para a morte de Cristo, para a ressurreição de Cristo. A Páscoa aponta para a morte. As primícias apontam para a ressurreição de Cristo. E Cristo, ao ressuscitar, não ressuscitou sozinho, mas uma multidão ressuscitou com ele. Por isso eles ressuscitaram depois da ressurreição de Cristo, e não antes da ressurreição de Cristo, porque eles saíram do túmulo pelo poder de Cristo. Cristo saiu do túmulo pelo poder que em si mesmo havia, pela vida que em si mesmo havia. E quando ele ressuscitou, pelo poder de Jesus Cristo, todos aqueles santos que ressuscitaram glorificados foram ressuscitados também para testemunharem da ressurreição do nosso Senhor. Por isso diz aqui o verso 53, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, ou seja, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Foi no primeiro dia da semana, e foi no decorrer dos próximos 40 dias que Jesus permaneceu na terra, e estes que ressuscitaram com ele também, e Jesus aparecia e desaparecia, e esta multidão que ressuscitou glorificada também entrou na cidade de Jerusalém. Eles apareceram para muitos, testificando: nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos com ele. Isso foi uma grande força na pregação do Evangelho do Cristo ressuscitado. E eu gostaria de ler para vocês o livro Desejado de Todas as Nações. No livro Desejado de Todas as Nações, menciona na página 754. 754. Nós aqui lemos Desejado Todas as Nações, página 754. Para alguém que ainda está com dúvida se aquela multidão ressuscitou na sexta-feira ou se ressuscitou no domingo, depois da ressurreição de Cristo, se você ainda tem dúvida, presta atenção no que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, página 754. Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido. E sua ressurreição teve lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor, ou seja, no dia 16. Por mais de 1000 anos, esta simbólica cerimônia fora realizada. Das searas colhiam-se as primeiras espigas de grãos maduros, e quando o povo subia a Jerusalém por ocasião da Páscoa, o molho das primícias era movido como uma oferta de ações de graças perante o Senhor. Enquanto essa oferenda não fosse apresentada, a foice não podia ser metida aos cereais, nem estes ser reunidos em molhos. O molho dedicado a Deus representava a colheita.
Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. Quando é que Jesus trouxe das sepulturas? Quando ele ressurgiu, não quando ele morreu. Quando ele morreu, houve o terremoto, os sepulcros se abriram, mas eles só ressuscitaram após a ressurreição de Jesus. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Agora deviam ser testemunhas daquele que os ressuscitara dos mortos. Quem os ressuscitou dos mortos? Jesus os ressuscitou dos mortos. Mas não foi o Jesus morto que os ressuscitou, foi o Jesus vivo, ressurreto, que ressuscitou aquela multidão glorificada. Continua ainda na página 754. Durante o seu ministério, Jesus ressuscitara mortos. Fizera reviver o filho da viúva de Naim, a filha do principal, e também Lázaro. Estes não foram revestidos de imortalidade. Ressurgidos, estavam ainda sujeitos à morte. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo. Quando? Por ocasião da ressurreição de Cristo, e não por ocasião da morte de Cristo. Aqueles, pois, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna. Ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura como as primícias do meu poder, para estarem comigo onde eu estiver, para nunca mais verem a morte, nem experimentarem a dor. Estes entraram na cidade e apareceram a muitos, declarando: Cristo ressurgiu dos mortos e nós ressurgimos com ele. Queridos, que bendita mensagem, que ânimo para continuar pregando o Evangelho estes discípulos receberam quando viram aquela multidão glorificada que ressuscitara com Jesus. Cristo ressurreto. Esta é a esperança da nossa vida eterna, porque ele não está morto, ele vive. Maravilhosa razão nós temos para dar, porque Jesus ressuscitou. Quão triste seria a história do cristianismo se o último capítulo fosse o túmulo de José de Arimateia. Mas louvado seja Deus, o cristianismo é conhecido como a religião do sepulcro vazio, a religião do túmulo aberto. Se a ressurreição de Jesus fosse uma mentira contada pelos discípulos, nenhum discípulo estaria disposto a dar a vida por essa mentira. Quando os discípulos morriam louvando o nome de Jesus ressuscitado, quando Estevão, ao ser apedrejado, já perto de morrer, disse, Atos 7,56, vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus, era porque os discípulos sabiam que esta história não tinha sido inventada. Jesus realmente vive, e porque ele vive, nós também viveremos com ele. Aleluia! Quão triste e desalentadora seria a história do cristianismo se o seu último capítulo fosse a morte de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que termina em morte é triste, é desanimador. Se a história do cristianismo terminasse em morte, seria uma religião destituída de poder e esperança. Mas, aleluia, o cristianismo não terminou com a morte, ele continua com a ressurreição. O cristianismo não termina em tristeza, em choro, porque o nosso Redentor vive, e porque ele vive, nós viveremos. O cristianismo é uma religião de alegria, de regozijo, de esperança, com um final feliz. A volta de Jesus só é possível porque ele está vivo. Ele subiu ao céu, ele disse, eu irei, mas eu voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver, vós também estejais. O Dr. Himmer, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, enquanto realizava alguns negócios no Oriente Médio, teve a ocasião de tratar com um importante oficial egípcio. Enquanto os dois conversavam, o oficial egípcio era maometano e o Dr. Himmer era um membro da Igreja Adventista. Enquanto os dois conversavam, a conversa foi desviada para a religião. O Dr. Himmer disse, cremos que Deus deu ao homem 3 revelações de si mesmo.
E o oficial maometano também disse: nós também cremos que Alá deu uma revelação tríplice de si mesmo. O Dr. Himmer disse: cremos que Deus se revelou nas obras da criação, na natureza. E o oficial maometano disse: nós também cremos que Alá se revelou através da natureza e através de um livro. O Dr. Himmer disse: nós cremos que Deus se revelou através de um livro chamado a Bíblia. O oficial maometano disse: nós cremos que Alá se revelou através de um livro chamado Alcorão. Cremos que, disse o Dr. Himmer, Deus se revelou através de um homem chamado Jesus Cristo. E o oficial maometano disse: nós cremos que Alá se revelou através de um homem e o nome dele é Maomé. Dr. Himmer disse: cremos que Jesus morreu para salvar os seus seguidores. O oficial maometano disse: nós cremos também que Maomé morreu por seu povo. Dr. Himmer disse: nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, deixou o túmulo aberto, a sepultura vazia e ascendeu ao céu. Aí então o oficial maometano silenciou e ele disse: nós não temos nenhuma informação acerca de Maomé depois da sua morte. Queridos, é aqui que está a diferença. Todos os fundadores de religiões, seja Confúcio, seja Buda, seja Maomé, seja Zoroastro, todos estão mortos. Mas Jesus Cristo fundou o cristianismo. Ele está vivo. O túmulo está aberto, está vazio. Ele vive e nós viveremos com ele. Por isso ele pode cumprir com as promessas que ele fez, porque ele é um Deus vivo. O cristianismo é a única religião do mundo cujo autor e fundador continua vivo. O cristianismo também é a única religião do mundo em que o fundador se proclamou Deus. Buda nunca se proclamou Deus, nem Zoroastro, nem Confúcio e nem mesmo Maomé. Maomé se proclamava profeta de Alá. Jesus foi o único que se proclamou Deus, porque ele é Deus. Regozijemo-nos, alegremo-nos, porque o nosso Redentor vive, e vive para todo o sempre. Terminando então, meus queridos, a lição fala sobre a grande comissão do nosso Senhor Jesus Cristo, Ide. Isso está em Mateus capítulo 28. O Ide de Jesus é um Ide para você, é um Ide para mim, é um Ide para todos aqueles que o aceitam como Salvador. Há um texto escrito pela serva do Senhor, Ellen White, no livro Serviço Cristão, onde diz que todo cristão verdadeiro, você já sabe qual é esse texto? Todo cristão verdadeiro nasce no reino de Deus como um missionário. Se nós não somos missionários, provavelmente ainda não nascemos no reino de Deus. Porque todos os que nascem no reino de Deus se tornam missionários. Ou seja, a paixão da vida deles, a obsessão da vida deles é falar de Jesus. É contar aos outros quão precioso é Jesus. E aonde quer que formos, levaremos conosco Jesus e mostraremos aos outros quão amável, quão bondoso, quão amigo, quão fiel é Jesus em cumprir com as suas promessas. O Ide é dado a você, meu querido irmão, para pregar o Evangelho. Mas ele não diz só Ide. Ele também diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não manda a mim sozinho. Jesus não manda você sozinho. Ele diz: eis que eu estou convosco. E como é que Jesus está com você para todo sempre? Através do seu representante na terra. O Espírito Santo é o representante de Jesus na terra, porém despojado da personalidade humana, embaraçado pela natureza humana que Jesus escolheu conservar para sempre. Jesus não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porém, através do Espírito Santo, Jesus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. Nas horas mais difíceis, nas horas mais escuras da sua vida, lembre-se, Jesus está mais perto de você do que você pensa. Assim como o Pai estava junto à cruz, Jesus está junto de você. Eu termino dizendo: a distância entre você e Jesus, meu querido irmão, é a distância de uma curta oração. Você ora, você clama e Jesus está justo aí, ao seu lado. O anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra.
Que a paz de Jesus permaneça com você hoje e sempre. Amém.